Pois bem, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula que é especial, é um bônus, é uma aula aí onde a gente vai falar de um assunto muito polêmico, que é o tempo de tela e os conteúdos, como a gente, como pai, pode controlar, pode canalizar, pode direcionar os nossos filhos aí, ok? Tá bom? Então eu espero que seja um tempo muito oportuno essa aula aqui. Vamos lá. Sobre o tempo de tela, os pais sempre trazem muitas dúvidas, muitas considerações. Meu filho não sai da tela, como é que eu faço? Como é que eu posso fazer? Olha, eu quero deixar bem claro que o nosso amor pelos nossos filhos, é o nosso amor pelos nossos filhos que vai cercar todo esse conteúdo desse curso e também o seu comportamento aí na sua casa. Quero lembrar de antemão que você é o pai, você é a mãe, você tem autoridade total sobre os seus filhos, você tem autoridade total sobre a sua casa, sobre o seu lar, ok? E também você é responsável pelo que os seus filhos fazem na internet, ok? É dever do pai e da mãe educar os filhos. Então, se eles por um acaso vierem a fazer algo fora da lei aí na internet, os responsáveis serão os pais. Então assim, nós temos grande responsabilidade de verdade de educar e orientar os nossos filhos, ok? Que fique bem claro isso aí, tá ok? Vamos direto ao assunto. O tempo de tela é o seguinte: a Sociedade Americana de Pediatria, a brasileira e a OMS seguiram um protocolo, criaram um protocolo nos últimos anos que é da seguinte maneira: de que crianças de 0 a 2 anos é zero de tela, por vários motivos, né? Que a gente vai colocar aqui, tá ok? Crianças de 3 a 5 anos é em torno de 1 hora por dia e crianças acima de 6 anos é até 2 horas por dia, mas assim combinado com os pais. Vamos ser bem francos, tá? Essa questão de tempo de tela é muito mais importante o que a criança está fazendo no tempo de tela do que o tempo exatamente. É claro que tudo em excesso, né, gente, pelo amor de Deus, né, tudo em excesso vai trazer malefícios, tá? O tempo excessivo de tela está associado a distúrbios do sono, obesidade, capacidade de não compreender o outro, ou seja, falta de empatia, falta de sinais sociais. Quando a criança não vê, não se enxerga no outro, no próximo, ela fica deficiente em algumas habilidades sociais, tá ok? Então todas essas coisas estão associadas a um tempo excessivo de tela, tá? Então eu e você temos o zelo nessa interação, nesse ensino, nesse tempo de tela dos nossos filhos. O que eu defendo aqui nesse curso é que o tempo de tela ele pode ser usado para criar uma criança ativa e não passiva. Ativa é quando você tem um engajamento com aquele conteúdo por vezes, quando você é um criador de conteúdo, um agente interacional, ou ao invés de ser um agente só passivo que assiste ali quieto sem ter uma interação, tá? Mas essa aula aqui, eu disse, é uma aula muito especial para a gente poder tratar de um assunto muito sério, que é o tempo de tela, os perigos aí do uso das tecnologias e dos games, tá ok? Então a questão do porquê as crianças de 0 a 2 anos não podem tela, o que os profissionais ali da Sociedade de Pediatria e da OMS defendem é que pode ter atraso na fala, pode ter atraso nos agentes de desafio e frustrações. Porém, você pode usar isso nas telas. A gente tá falando aqui nesse curso, né, que você pode usar jogos que trazem o desafio e a frustração, ou seja, o simples fato de você restringir o tempo de tela é uma frustração que você pode e deve aplicar nos seus filhos, desde crianças até jovens adolescentes, ok? A questão do celular antes de dormir já é uma questão muito debatida. É a questão da luminosidade da tela, né? Pode atrapalhar o sono, porque o fato daquela tela estar emitindo um sinal ativo, tá? Ele desperta o cérebro da criança
isso pode evitar com que a criança entre no sono profundo durante aquela noite, tá? Que o cérebro vai ficar ali num alerta, num despertar, e pode ser que ele não entre efetivamente num sono profundo, ou seja, descansa menos, acorda cansado, enfim, tá ok? Antes de mais nada, vale muito a pena lembrar que os pais são esse exemplo. Se você usa o tempo de tela na hora de dormir, é lógico, ou seja, naturalmente os seus filhos não vão hesitar em utilizar também, tá? Então nós pais, nós somos o exemplo, tá? Então já vai uma dica aqui super importante, ó, zero tela na hora de refeição, tá? E também na hora do diálogo. Seu filho quer te contar algo, olhe nos olhos dele, deixe o celular ali repousando e faça questão de mostrar que você está dando atenção. Não perca esse tempo incrível de ouvir os seus filhos, tá bem? E as experiências que eles querem contar são lúdicos, querem contar aí as experiências, e esse olhar dos pais não tem preço. Essa interação, essa conectividade gera frutos incríveis. Porque hoje tem essa questão da interação, né, gente, parental, o quão os pais estão dispostos a interar ou a interagir com seus filhos e a se interar do universo deles, tá? Muitos preferem uma chupeta digital, que é um celular, um tablet ou uma televisão, um filme, e deixa ali a criança sem ter um controle, né? Uma criança não vai saber o que ela tem que fazer, tá? Uma criança, se você der um celular na mão de uma criança, até inclusive de um adolescente, falar assim, olha, use com moderação. É claro que ele ainda não tem os controles, tá, inibitórios ou de comportamento formados. Inclusive é muito bom citar essa questão do controle de comportamento, que é formado até os 25 anos de idade pelo córtex pré-frontal aqui, ó, ele começa lá atrás, vai formando desde criança até os 25 anos de idade, forma essa questão do freio comportamental. O que é isso? Naturalmente o corpo sabe o que é perigo, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então assim, se você entregar um celular para uma criança, ou então assim um adolescente, fala assim, olha, use com moderação. É lógico que ele não vai ter um controle absolutamente total. Então é muito importante que os pais tenham controle de tudo, tenham todas as senhas, façam blitz. Inclusive eu defendo muito isso. Olha, faça blitz, do nada pega o celular do seu filho, da sua filha, o tablet, e vai dar uma olhada no que eles estão fazendo. Aqui vale duas dicas aqui, 2 softwares, 2 sites para você trabalhar o controle parental. É o Mama Bear e o Family Link. O Family Link, inclusive, é da Google. É muito simples. Você instala no dispositivo do seu filho a versão para filho e instala no seu a versão para pais. Tá? E aí você vai ter acesso a tudo que o seu filho faz. Ele não consegue baixar novos aplicativos sem a sua permissão. Você pode restringir os temas, sexo, violência, enfim. Vale muito a pena então você conhecer essas 2 aplicações, tá? Family Link, que é do Google, e Mama Bear. Eu recomendo fortemente esses 2 controles parentais, tá? Você vai ter o controle ali do que o seu filho ou sua filha está acessando, ok? A questão que muitos pais me procuram, falam assim, mas o que eu vou fazer, já que tá bom, eu vou usar o tempo de tela de forma qualitativa e de repente eu vou restringir esse tempo, o que eu faço depois? Vale muito a pena falar sobre os repertórios de atividades de entretenimento na sua casa. Nesse curso você está tendo acesso a repertórios digitais, tá? Ok, o tempo de tela do seu filho vai ser usado de maneira mais qualitativa, tá? Para o crescimento, para o aprendizado significativo. Então eu estou te dando repertórios digitais online. Busque repertórios offline. Brincadeira de construir, de massinha, de pintura. Inclusive é o seguinte, o que eu proponho aqui é que, por exemplo, quando você quando você for fazer algum tipo de restrição, você chega lá e fala assim, olha, depois do jogo, depois do game, depois do tempo de tela, vamos fazer algo muito legal. Então trate ou traga algo tão atrativo quanto o que ele estava fazendo. Por exemplo, você não vai gostar de ser interrompido no seu filme que você gosta de assistir e alguém fala, olha, para de assistir aí, vai lavar a louça.
Geralmente a gente interrompe os nossos filhos no game, no filme, para que ele faça algo ruim ou não tão atrativo quanto o que ele estava ali fazendo. Propõe, então, deixe cartas na manga, repertórios de atividades, de brincadeiras, para que você possa sugerir para o tempo depois da tela. Vai ficar tudo em sinergia, ok? É isso que a gente propõe enquanto educadores, tá ok? Então, estabeleça diálogos com seus filhos. Olha só, com as crianças menores, não é o caso aqui, porque esse curso a gente está aqui trabalhando numa proposta de criança acima de 6 anos, mas por que se uma criança de 4 anos chegasse, papai, por que eu não posso ter tela? Assim, no caso, mamãe, por que eu não posso ter o tempo de tela? Porque tá vendo ali no coleguinho, tá num parque, no negócio, está vendo. Olha, explique para os seus filhos menores o porquê você está restringindo esse tempo de tela. E aqui eu coloquei algumas. Olha, ele pode desenvolver obesidade, o distanciamento social, pode deixar de ter ali, né, os amiguinhos, pode afastar das amizades que realmente importam. Então tenha um diálogo com os seus filhos, tá? Explique para eles, olha, porque o seu olhinho ainda não está formado, porque olha, você tem que ter essa disposição em ter um diálogo, tá? Não é simplesmente, não pode porque o pessoal disse que não pode. Então, assim, estabeleça a regulação do porquê para as crianças estarem mais calmas, tá? O segredo da sociedade hoje é ficar calmo. Nós estamos em uma geração onde as crianças não têm calma, são ansiosas, não conseguem lidar com frustrações. Então, assim, porque muitas vezes é uma falta de diálogo justamente dos pais, ok? A questão, então, reforçando aqui o diálogo com os menores, porque eles precisam observar as pessoas, precisam observar os amiguinhos, precisam observar o outro para treinar esse olhar social, esse olhar para fora, tá? Essa tenra idade, até os 6, 7 anos, está formando essa questão social, de empatia, de perceber o outro, tá ok? Então essa seria uma excelente pauta para o seu diálogo com seus filhos menores. Com seus filhos maiores é o seguinte, você vai trazer uma condicionante. Qual que é a condicionante? Olha, se você não lavar as vasilhas ou não estudar e não fizer os seus deveres, não tem a tela. Ok, fez os seus deveres e vai ter a tela. Também não é liberado, tá? Você tem um tempo ali expressivo e específico, né? Você vai ter um tempo específico ali da tela. Meu filho deu chilique, Vitor. Meu filho dá birra, não sei o que, não quer fazer. Menino grande, eu tô falando aqui os maiores de 7 anos. Olha, se você não se controlar, o seu filho não te respeita por completo. Por exemplo, seu filho vê lá, então não faço mais nada, essa casa é ruim, essa casa não tem nada, essa casa eu não posso nada. E aí você fala, olha, assim que você ficar calmo, a gente conversa. Ou seja, pais centrados, pais controlados, tem o respeito dos seus filhos, tá? Lá no fundo, eles vão te respeitar quando te ver controlado, sem medo de ouvir isso. Ele é uma criança, ele vai falar mesmo, tá? Vai falar, não posso fazer nada, não sei o que. Espera, aguarda. Nesse momento, tá? Nesse momento boring, nesse momento de frustração, né? Onde você vai estar gerando uma monotonia no seu filho, ali é o momento que nasce, que desperta os empreendedores, ok? Porque não tem tela, não tem game, não tem nada para fazer, ele vai criar, a mente dele vai começar a tentar criar novos mecanismos para se entreter, para pensar, e aí vai desenvolver uma mente criativa. Acredite se quiser, nós estamos aqui mostrando repertórios digitais onde os games trazem isso, mas também a frustração e a falta deles também expõe o seu filho a uma mente criativa, onde ele vai na ludicidade buscar ali saídas. Isso é um treino para quando ele tiver adulto, pode ser inclusive um empreendedor de sucesso. A dica que eu dou é o seguinte: cuidado com jogos eternos, jogos que nunca acabam, jogos que não viram, que não tem um zero, que não tem uma fase final, que não tem um chefão final.
Por quê? Porque você pode estar destruindo a ideia de escassez, ou seja, que as coisas acabam. Então crie alvos, crie metas, peça os seus filhos assim, qual que é a meta desse jogo aí? Ah, não tem uma meta se jogar. Não, cria a sua meta. A meta de hoje nesse jogo seu é criar uma fazenda, criar não sei o quê. Estimule ele a ter alvos, não é só jogar por jogar. Ele tem que criar alvos e metas, ok? Então, eu já lembrei lá do detox digital na hora das refeições e na hora dos diálogos, tá? E seja o exemplo na hora de refeição, deixa o celular de lado, você vai ajudar o seu filho a te perceber e a ver que você é a inspiração para ele, tá ok? Blitz, tira lá os dispositivos dos seus filhos, dá uma olhada e você vai ver com quem ele está falando, o que ele está jogando, o que ele está acessando. Coloque controles parentais, tá? Family Link, para você ver o que o seu filho está acessando, restringe ali palavras que possam aparecer nas buscas, inclusive restrinja aplicativos para que ele só possa baixar na sua presença e com a sua senha, ok? É bem simples de gerenciar essas aplicações, ok? E por fim é o seguinte, a vida virtual não substitui a vida real, tá ok? A vida virtual não substitui a vida real. Então crianças pequenas ainda não sabem a diferença entre vida real e vida virtual, porque na vida virtual tudo se mexe, tudo se move, tudo é encantador, e na vida real as coisas são mais estáticas. Então por isso também é um dos exemplos lá que você não pode, o que você deve restringir crianças menores dessa utilização, mas as crianças maiores você deve potencializar o uso dessas telas a um ambiente expansivo, de expandir a mente deles aí, ok? Um forte abraço, te vejo na próxima aula.